o Cordeiro de Deus. Amém. Nós vamos convidar a nossa irmã Rose para orar, colocando diante do Senhor o nosso evangelista Henrique, que estará também compartilhando desse Deus que por nós tudo executa, desse Deus que se fez carne e habitou entre nós, desse Deus presente, Emmanuel, Deus conosco. Em pé, vamos assim receber nossos irmãos e vamos colocá-lo diante do Senhor em oração. E que nós também, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oremos. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Engrandecido seja o Senhor em toda a terra, porque só tu és bom, só tu és maravilhoso, só tu és digno, só tu és santo, Senhor. Nesta tarde nós estamos aqui, Pai, para ouvir a tua voz. Nós queremos sair daqui diferente de como entramos. Então, em nome de Cristo Jesus, eu te peço, usa o teu servo, que ele venha diminuir, o Senhor venha crescer, que o Senhor use a boca dele para falar conosco, que o Senhor venha através dele, Senhor, tocar em nossas vidas. Estamos aqui carentes de ti, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, porque nós não vamos sair daqui do jeito que entramos, porque o Senhor há de nos tocar, o Senhor há de nos trazer, Senhor, arrependimento, o Senhor há de nos trazer conversão. Sim. Senhor, precisamos, Senhor, de Ti. Sim. Por isso, Pai, eu já te agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Aquele que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. No versículo 37, está escrito assim nesse versículo: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Amém? Eis aí a tua palavra, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Crava ela nos nossos corações, para que a gente saiba o que fazer e o que não fazer, em nome de Jesus, para que a gente aprenda, para que a gente viva a tua palavra, em nome de Jesus. Podeis assentar. Meus amados irmãos, eu recebi essa mensagem pelo WhatsApp e compartilhei com o pastor Heber. Aí o pastor Heber assim: é isso que você vai pregar na igreja domingo. Eu disse: misericórdia. Porque essa palavra cobra de nós uma realidade espiritual, né, que, como toda realidade espiritual, a gente não vai conseguir cumprir na carne. A gente tem que andar no Espírito para cumprir. E aqui Jesus está falando, como sempre ele fala, daquilo que é natural, da personalidade dele. Deus não cobra de nós aquilo que ele não faz, que ele faz. Deus só cobra de nós aquilo que ele faz. Deus só cobra de nós que nós sejamos imitadores dele. Então, as ordenanças, os conselhos, os mandamentos, tudo isso é para que a gente cada vez mais se pareça com Cristo. Não é outra coisa. E na boca de Jesus não houve engano. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
e conhecereis Jesus, e serás livre. Ou seja, e conhecereis a verdade, e você vai ser livre, liberto. E toda a Bíblia aponta para Deus como aquele que não mente. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então, ele não está cobrando à toa, ele está querendo que você cada vez mais seja mais parecido com ele. É isso que ele está falando. Aquele que tem um sim que não muda é Cristo. Aquele que tem um não que não muda é Cristo. E aí ele nos chama para sermos imitadores de Cristo, dele mesmo. E ele dá o exemplo. O Mateus 5 faz parte do sermão das bem-aventuranças, né? E ele começa assim, ó, que coisa linda. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensinar. E esse sermão que ele ensinou o quê? A deixarmos de sermos homens nascidos da carne, cuidando das coisas únicas e exclusivas da terra, para sermos cidadãos do céu e termos um comportamento daquele que vai morar no céu. Aquele que nasceu de Adão agora morre e nasce uma nova criatura que nasceu do Espírito Santo de Jesus. E é isso que ele está ensinando, a ser um homem santo. Não conforme o dogma de qualquer religião, mas conforme a vontade do Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. O nome que está acima de todo nome. E aí ele vai tratando assunto por assunto e de repente ele vai falar sobre a lei, né? E aí quando ele está falando sobre a lei, ele fala essa palavra assim, justa, perfeita. Olhe, seja porém o seu sim, sim, e o seu não, não. Fora dessas coisas, você voltou a ser filho do diabo. Filho do maligno. Quando nós oramos o Pai Nosso, tem um texto que diz assim: seja feita a vossa vontade aqui na terra, como já é feita no céu. Não é isso? Ou seja, no céu só acontece a vontade de Deus. Na terra a gente tem a liberdade de fazer o que quer. Mas o nosso coração tem que parar de fazer o que quer e fazer o que Deus quer, como é no céu. E Deus está nos ensinando: não minta. Não seja homem de coração dobre. Tenha firmeza nas suas condutas. Tenha suas convicções em Cristo. Porque muitas das nossas dúvidas, elas acontecem porque a gente não está com a mente ligada no Senhor. Uma hora gosta de azul, outra hora gosta de amarelo, outra hora um gosto que muda o tempo todo. Você acha que os grandes casamentos duram o tempo todo? Por quê? Porque um homem e uma mulher convictos daquele amor perseveram nele até que a morte os separe. E Deus está falando de aliança com a igreja aqui também, né? Você já reparou que mesmo sofrendo, Jesus Cristo cumpriu a palavra? Já repararam isso? Você sabe por quê? Porque o sim dele é sim e o não dele é não. Não mudou. O amor dele por Judas não mudou quando Judas traiu ele. O amor dele por Pedro não mudou quando Pedro negou ele. Só que um teve a oportunidade de reconciliar, o outro não teve. Por quê? Porque Deus não muda e já estava previsto.
Ele escolheu os 12 e disse assim, ó, um de vós é filho de Satanás. E aí ele está apontando qual é a condição que nós deixamos, nós cortamos a aliança com Cristo, quando nós estamos mentindo, quando nós fazemos compromissos e não cumprimos. E eu não estou falando daquele compromisso que você não cumpriu porque você caiu doente, não, é daquele que você disse assim, hoje eu não vou não. Olha, eu fui aceito na igreja Lírio dos Vales do Rio Vermelho como membro, mas hoje eu não vou não, porque eu vou para a praia, porque eu vou passear. Porque está assim a igreja está assim. Irmãos, quando a gente pega o salmo e diz assim, tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho sobre o monte Hermon, é como o óleo sobre a barba de Arão, que cai até a orla das suas vestes. E o desfecho, e é ali que o Senhor ordena a bênção. Ele está falando de congregação, eclésia, reunidos para adorar. Quando vai lá para o livro de João, está lá, e Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E muitos também chegam aqui, mas não conseguem focar a mente em Cristo. Fica pensando, está aqui, mas está pensando no trabalho. Está aqui, mas está pensando na namorada, no namorado. Está aqui, mas está pensando no jantar. O verdadeiro adorador, quando está na iminência, ou está na presença, ou está buscando, ele não pensa mais em nada, está o coração, o corpo, a alma ligado só em Cristo. E aí a gente vai vagando nesse sentido de sim, sim, não, não. E temos que deixar de sermos dissimulados. Irmãos, Deus disse para Adão, tomou o Senhor Deus, o homem, Gênesis 2, 15, 16, 17, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Alguém aqui se sente amado por Deus? Lá em casa, eu não posso sentir que Deus não me ama, porque toda hora minha esposa e minha filha me jogam na cara. É o filhinho de papai, pelo milagre que acontece na minha vida. Eu tenho que ouvir isso todo dia, toda hora, né? Então, eu não posso dizer que Deus não me ama, porque realmente os milagres me acompanham. E aí, nesse processo, eu estou meditando na questão de ser filho de Deus e ser filho do diabo, e que um dos critérios que divide onde você está é a sua conduta reta, sem cochear, sem olhar para trás, sem dar falso testemunho, sem mentira, como Jesus está ensinando no texto de Mateus. Mas aqui Deus se apresentou conversando à tarde com Adão, e ele foi falar de um mandamento, só um mandamento. E se a gente pode se achar amado de Deus, sendo uma multidão, imagine como se sentia amado de Deus Adão, que era um só. Imagine quanto amor Adão sentia. Mas Adão estava submisso a uma lei, a uma ordenança do Senhor. Por quê? Porque Deus falou, e é impossível que Deus minta. E Adão resolveu agradar a Eva e comeu da fruta, do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva antes dialogou com o diabo. Irmão, você tem que entrar agora em guerra contra toda informação que diga que a Bíblia é mentirosa. Porque a palavra do Senhor,
ela é a verdade. Deus não mente. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram esse texto. Não é à toa. Esse texto sobrevive desde a primeira palavra que foi escrita por Moisés até hoje, com ordens de demônios agindo através de homens para queimar, para destruir, para matar quem conhece, para impedir a tradução para o português ou para outra língua qualquer para ficar mais fácil. Missionários estão morrendo só porque eles dizem assim, Jesus no mundo muçulmano, cortam a cabeça dele, e a gente está vendo que é uma guerra contra isso, mas a palavra não muda. E aquele que por amor à palavra morreu na terra, no céu está lá, recebendo a bênção dele, né? Sabe por quê? Porque quem escreveu não mente. E ele só está pedindo para a gente, seja como eu sou. Seja como eu sou. Mas aí aquela conversa, vá lá, Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Você já viu a ousadia da serpente? Eu vou lhe dizer como é que a serpente está entrando agora nas nossas vidas. Feminismo. Homens e mulheres não querem mais ter filhos depois de Deus ter mandado crescer e procriar. Vai na família muçulmana. Outro dia eu estava assistindo um documentário de um país muçulmano, tinha 7 filhos. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. As mulheres não querem casar, os varões não querem casar, e Deus mandou outra coisa. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Casamento é a solução bendita de Deus. É o inaudito, é aquilo que a gente só percebe quando acontece. Primeiro a paixão avassaladora sendo saciada de uma forma íntegra diante de Deus, e a conjunção carnal e o sexo, depois o amor. Parece que o coração criou um departamento novo, porque você não sabia o que era amar um filho, e o filho nasce. Jô, você está perdendo, Jô. É bom demais o amor que a gente sente por um filho. Deus criou isso para a gente, irmãos. Deus criou isso para a gente. E nós precisamos entender que Deus não mente. Não mente. Não é bom que o homem viva só. Mas a serpente, certamente não morrereis. Deus disse, morrerás. A serpente diz, não morrereis. Quem foi que o homem preferiu ouvir? A serpente. Porque o coração enganoso, ele vai sendo guiado pela mensagem que ele está ouvindo. Pela mensagem que ele está ouvindo. Tem pecado que antigamente era horrível, que era um escândalo para a rua toda. Agora pode ser. O que é que tem? Satanás está alterando a nossa concepção de pecado. Por quê? Porque a gente está 10 minutos na Bíblia, e olhe lá, e 10 horas na mídia, ouvindo a voz da serpente, cortando a base, que é a rocha, em nosso coração, porque Deus não vai mudar, mas o mal vai chegar para aqueles que estão cedendo à voz da serpente. Mas ele não deixou de avisar, e ele não deixa de avisar, e ele é bom amigo. Assim como a gente não pode mentir porque ele é verdade, a gente tem que contar também que ele, quando fala dos dons espirituais, bondade, mansidão, autodomínio, fé, longanimidade,
alegria. Tudo isso são as características de um fruto só. Não são vários frutos, não. São todas as características do fruto do Espírito Santo. E tudo isso é amor dele, que está longanimamente esperando que a gente se conserte. Porque também ele é cativo a essas características espirituais. Uma vez eu estava no alto de um prédio e eu estava vendo uma senhora passar e tinha mais de 10 andares e a moça estava pequenininha. E Deus falou comigo ali. Eu estava esperando um cliente para me atender. E aí quando a gente começa a orar, né? Você não quer vontade que tem, por não ser um longânimo, é ir embora. Porque toma chá de cadeira, vendedor sofre um pouquinho. E ali Deus mostrou assim para mim: está vendo como aquela moça é tão pequena? Se da sua altura ela é pequena, imagine da minha altura. Aí eu falei: é verdade. E se uma formiga andar no seu braço, o que você faz com ela? Eu mato, irmã. Eu esmago logo. Bato assim. Eu não dou pitaco, né? Eu faço logo assim para ela não voltar nunca. Aí ele disse assim: nenhum de vocês são tratados como vocês tratam as formigas. Por ela ser pequena e a sua força ser imensamente superior a elas, não é assim que eu trato vocês, não. Mas Deus não estava me ensinando a preservar as formigas, não. Deus estava me ensinando o quanto Ele nos ama. Somos insignificantes, irmãos, para Deus. Mas Deus pacientemente está esperando que a gente se conserte. Segundo o que Ele descreve na Bíblia, que ao nome do fruto, fruto do Espírito de Cristo, que foi o Espírito dele que ele lançou sobre nós lá no Pentecoste, para podermos vencer essa carne que é enganosa, para a gente ser sim quando é sim e não quando é não, conforme a palavra. E o início de discurso é que Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei e os profetas, dizendo assim, ó: tudo que foi dito não foi dito à toa. Tanto que eu me submeto àquilo que eu falei. Tanto que na cruz do Calvário estava ele lá: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio salvar o mundo. E quando ele fala isso, a gente pensa que é uma obra assim, genérica. Não, é uma obra específica para você, porque ele salva você de você mesmo. E a estratégia está toda escrita na Bíblia. Venceu a morte e o inferno, e lançou sobre nossa carne fraca o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos dizer: digo fraco, eu sou forte. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. E nós temos isso tudo no sim de Jesus. E também temos no não de Jesus. Porque o sim de Jesus é para a gente avançar, e o não é para a gente ter segurança. E a gente precisa contemplar essas coisas da forma que a Bíblia nos mostra. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,42 ao 47 diz assim, é uma conversa de Jesus. Disse-lhe Jesus: disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tende por pai ao diabo,
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A gente só pode dizer que o diabo criou alguma coisa porque Jesus disse que ele criou a mentira. Aí tem a Bíblia. Aí tem a Igreja Batista Lírio dos Vales do Rio Vermelho, pregando a Bíblia. Aí tem outra igreja, com outro dogma. E você sai daqui que prega a Bíblia e vai para lá. Irmão, você foi enganado pela serpente. Porque não tem duas verdades. Qualquer igreja, independente de ser da Lírio dos Vales ou não, que pregue o que está escrito, ela é a verdadeira. E essa Bíblia, ela não é falsa, ela não entra em contradição, ela não tem erro, tudo foi escrito, pensado e passado pelo fogo, como está escrito nos Salmos, que está escrito lá, que é como pedaço de prata passada pelo fogo 7 vezes. E as 7 vezes de fogo são os 7 Espíritos do Senhor. Espírito da sabedoria, de ciência, Espírito do meu do Senhor. E a gente vai vendo a descrição disso lá no livro de Isaías. Mas nós precisamos entender que não está nada escrito aqui porque Deus se enganou. Impossível. Impossível. Deus não se engana porque o sim dele é sim. E o não dele é não. E aí Jesus, ele vem assim, porque ele está sendo questionado pelos fariseus nesse discurso, ele vai assim: quem de entre vós me convence de pecado? E toda a Bíblia nos prova que Jesus não pecou, ou seja, o sim dele nunca foi não, e o não dele nunca foi sim. E Jesus é tão sabido e ensina com tanta perfeição que ele diz assim, ó, as minhas palavras eu digo conforme o Pai mandou dizer. Ele não inventa. Ele não cria as coisas. Jesus não veio criar uma nova religião, não. Jesus é o caminho que leva a Deus. Mas o inimigo lá na nossa escola manda o professor dizer para a gente assim, ó, todos os caminhos levam a Deus. Alguém aqui não ouviu isso? Porque eu ouvi isso em toda a sala de aula que eu entrei. Mas só tem um caminho, só tem uma verdade. Ou seja, o diabo não para de mentir. Recentemente teve um problema no carnaval aí, que uma senhora falou que estamos no tempo de fim. A outra disse, vamos macetar o Apocalipse. Irmão, não teve jeito. Não é porque você não crê que Deus não vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Você crendo ou não crendo, o sim de Deus é sim e o não de Deus é não. Não temos como mudar o que Deus escreveu na Bíblia. E aí é por isso que nós temos que nos adequar a ela. Efésios 5, versículo de 1 a 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, o meu filho me imita. Uma das coisas que eu mais ouço de Stephanie é você pintado de branco. Porque dizem que a aparência dela parece com a minha. Outros dizem assim, mas é a mistura dos dois exata. Porque diz que vem em Stephanie a mim, como também vem em Stephanie a minha amada esposa Rose. Porque foi da onde ela foi gerada. Então, nós temos que imitar Cristo, refletir Cristo, sermos filhos de Deus na nossa vida diária. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e o versículo 12, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mateus 5,48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu.
Apocalipse 21, de 1 a 8, eu queria que vocês abrissem no texto, que é o último texto que eu vou ler, que diz assim, ó. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele, o vencedor, que sejamos nós, seremos seus filhos. E ele diz assim: e o vencedor, ele será meu filho. É Deus que está dizendo. Mas quanto aos tímidos, aos descrentes, aos abomináveis, aos homicidas, aos devassos, aos feiticeiros, aos idólatras, e por último ele botou: e a todos os mentirosos. E não pense você que ele está falando que mentiroso é só quem fala a mentira. Ele está classificando todos aqueles como mentirosos por causa das suas atitudes de filhos da serpente, que é mentirosa até hoje, que é o pai da mentira. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que nós peguemos esse texto, meditemos nele e venhamos consertar nossas vidas. Amém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, o centurião disse que não era digno que o Senhor entrasse na morada dele, mas que se o Senhor dissesse uma palavra, que ele seria salvo. Pai, tantos versículos, e um diz assim: quando tiverem dois ou mais reunidos no teu nome, ali eu estarei, disse Jesus. No livro de João capítulo 17, Jesus ora por aqueles que estavam vivos e por aqueles que haviam de vir. E nas orações ele diz assim: ó Pai, aonde eu estiver, que eles também estejam. Clamamos a ti por socorro nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus, para que o segure a gente pela sua mão e não deixe a gente cair em caminhos de mentiras, caminhos tortuosos. Em nome de Jesus. Judas escreveu que o Senhor é poderoso para nos impedir de tropeçar, de pecar. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque aquilo que é impossível ao homem é possível ao Senhor. Que a gente tenha um sim que seja sim, um não que seja não, e a nossa aliança contigo seja cumprida conforme a Tua vontade, não como a nossa. Em nome de Jesus, sela nossos corações, liberta-nos dos nossos maus costumes, tira de nós os vícios que não Te louvam, que não Te adoram, e nos faz viver a graça da adoção em Cristo Jesus. Amém. Eu faço essa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Concordamos, Senhor. Amém.
Eu creio. Aleluia. E liberta encarcerados das prisões. Faz a estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações. Dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mundos fez falar. Místicos e coxos fez andar. Aleluia. Deus do impossível. Ele é o mesmo e onde há de ser. Oh, meu Deus, é o Deus do impossível. Que fará o impossível com você. E fará o impossível por você. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, Ele não mudou, esse Deus eterno que criou os céus e a terra. Não sei se vocês estão observando o lindo pôr do sol que Ele está nos concedendo. Ele fará e Ele já fez esse impossível, irmã Josi. Olha só, hoje pela manhã aqui na escola bíblica, nós encerramos convidando a irmã Miriam para vir com seu bebê. Hoje pela manhã ela estava sentada ali, porque eu fiz esse gesto para lá, e veio trazendo aquela criancinha, o Pedrinho, e Pedrinho ali tranquilo, porque a mamãe cuidando. Eu fiquei depois meditando nisso. Imagine, aquela mãe chegou aqui com aquela criança, e foi assim, quando Maria foi à casa de oração, ao templo, levou Jesus, lá vai Maria com José e uma criança nos braços, e um ancião que estava esperando creu. Imagine, creu observando uma criançazinha ali. Deus fez o impossível. Qual foi? O Deus eterno virou gente. O Verbo se encarnou e habitou entre nós. E vimos a sua glória, vimos o sim de Deus, como o irmão aqui bem compartilhou. Vimos o Deus dizendo: não desobedeçam, não. Em Jesus, que foi obediente ao Pai em tudo. Nós vimos Jesus dizendo não ao pecado, e sim ao Pai, para que o impossível de Deus acontecesse em nós. Todo aquele que creu, todo aquele que se arrependeu, a palavra de Deus diz que Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós estamos assim nos braços do Abba Pai. Ele cuida de nós. Nós vamos convidar aqui irmão Francisco. Vem aqui, irmão Francisco. Irmão, poderia agradecer a Deus pela palavra viva que é Jesus. Agradecer a Deus pela oportunidade de quem desejar trazer a sua oferta, os dízimos, a fim de que haja mantimento. Só isso, não é mais nada do que manter as causas do reino, socorrer as viúvas, os órfãos, sustento pastoral, manutenção desse prédio, para ajudarmos aqueles que estão precisando, não só aqui em Salvador, no estado da Bahia, ajudar no centro de recuperação, socorrer também, que nós ajudamos pela misericórdia do Senhor,
irmãos lá na África. Olha quantas maravilhas, sustentando também a missão Marcos 1,15 com o nosso pastor Jurandir Miguel. Deus opera, o Deus do impossível tem multiplicado aqui, meu irmão, 5 pães e 2 peixinhos. As pessoas trazem, quando a gente soma, só deu 5 pães e 2 peixinhos, ele continua multiplicando. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus por esse cuidado do Senhor. A irmã, eu vou ceder esse microfone aqui. Eu mesmo, deixa eu limpar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, estamos aqui neste momento para agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe através do evangelista, meu Pai, Henrique. Senhor, no nome de Jesus, continua, meu Deus, abençoando o teu filho, usando ele, meu Pai, segundo a vontade do Senhor. Pai, no nome de Jesus, reveste na força do teu poder toda a família dele, Pai. Guarda ele, meu Pai, protege ele essa semana, na semana de trabalho dele, dando a ele, meu Pai, o desejo do coração dele, no nome de santo e sagrado do Senhor Jesus. Também neste momento convidamos os irmãos a estarem trazendo seus dízimos e ofertas, segundo a vontade do Senhor Jesus. A vontade do Senhor é trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço. Amém. Louvemos ao Senhor.